Como prometido, estou de volta com mais informações para vocês a respeito do jogo de amanhã contra o Volta Redonda, 6 da noite. A bola vai rolar no Maracanã, ou 6 da tarde, pode escolher, né? Sempre essa briga eterna. Mas amanhã teremos o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense tentando abrir vantagem para ter mais tranquilidade no jogo da volta na semana que vem, lá no estádio Raulino de Oliveira. E eu estou chegando com informações importantes aqui para vocês em relação a desfalques para o jogo deste domingo. E o principal deles, Thiago Silva. Lima também pode ficar fora. Todos os detalhes a partir de agora. Já chega, se você puder, já deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você não está inscrito. E depois, claro, deixe o seu comentário também, porque é muito importante. Já vou de cara nessa informação. A gente tinha expectativa de contar com o retorno de Thiago Silva para o jogo de amanhã contra o Volta Redonda, porque, claro, é um jogo importante. Mas desde sempre, eu falei isso aqui várias vezes, a comissão técnica do Fluminense colocou como princípio absoluto o Thiago Silva só voltar quando estiver realmente 100% recuperado e livre de qualquer dor. Eu não sei dizer para vocês se ele está sentindo ainda algum tipo de incômodo. Creio eu que não, tá? E ele já vem treinando com o grupo nos últimos dias. Isso fez com que a gente imaginasse que talvez ele fosse a campo amanhã. O Thiago Silva chegou a demonstrar vontade de jogar. Não sei se ele chegou a pedir formalmente, pô, quero jogar. Mas, enfim, ele chegou a demonstrar assim, gostaria de estar em campo. Ele disse que gostaria de estar em campo, mas foi vetado pela comissão técnica do Fluminense, justamente por cautela. Pela comissão técnica, pelo departamento médico, enfim. Para que ele possa ter uma recuperação tranquila, né, ter mais tempo ali de treinamento, quem sabe voltar para o jogo contra o Caxias, que é um jogo importantíssimo de segunda fase da Copa do Brasil. Ele ganha mais uns dias para ficar bem para esse jogo, que vai ser lá no Rio Grande do Sul. Então a tendência é essa. Acho que quarta-feira a gente tem grande chance de ver o Thiago Silva jogando novamente, mas para amanhã o Fluminense resolveu segurar um pouquinho mais. Segura aí, Thiago Silva, calma. Sei que está com vontade de jogar, mas dá uma segurada aí, porque você é muito importante pra gente. E é claro, a gente precisa ver o Thiago Silva muito bem ao longo da temporada. Outro que deve ficar fora também é Lima. Voltou a sentir dores na panturrilha. É um problema que já vem acompanhando o Lima desde o início do ano, desde a pré-temporada. Ele chegou a ser titular contra o Águia. E aí, enfim, voltou a sentir esse incômodo. Isso foi noticiado ontem, se não me engano, pelo GE, hoje à noite. Hoje à noite não, hoje pela manhã. Mas, enfim, de fato, ele voltou a sentir esse problema e não ficará à disposição do Mano Menezes. E aí é um problema, que eu vou explicar a vocês por que a partir de agora. E o Bernal, que ficou fora dos 2 últimos jogos devido a uma pancada que ele levou naquela partida contra o Nova Iguaçu, ainda é dúvida, não consigo confirmar se ele volta. De qualquer forma, voltando, ele deve ficar no banco de reservas. Por que essa saída do Lima ela acaba sendo importante? O Fluminense goleou o Águia por 8-0, com o John Ares voltando para a função dele, aberto pela direita, e o Lima jogando centralizado, como camisa 10. O Mano gostou do que viu. E eu seria capaz de cravar que ele repetiria a forma contra o Volta Redonda. Não tendo Lima, ele volta a ter aquela questão de deslocar o Ares para fazer essa função por dentro novamente. Não que ele tenha jogado mal, mas todo mundo sabe que o Ares gosta mais de jogar ali pela direita. A outra opção seria o Isaac. Falando de jogador da função, né? Falando de jogador que realmente faz essa função. Não tem outras opções no elenco do Fluminense. Dessa forma, se realmente ele deslocar o Ares para o meio, que é o que eu faria, ele tem uma dúvida: escalar Riquelme novamente como titular ou o próprio Kevin Serna. Na zaga, acho que não vai mexer, né? Ignácio e Freitas. E aí, como dupla de volantes, a dúvida é se ele vai manter o Otávio, que estreou, foi muito bem contra o Águia de Marabá, fez uma partida muito segura e com certeza o Mano gostou. Não é uma informação, não consigo confirmar o time titular inteiro, mas creio eu que o Otávio vai ser titular, ele e Martinelli novamente, o Hércules deve ficar no banco. Acredito eu. Então a gente teria um Fluminense com Fábio, Guga, Ignácio, Freitas e Fuentes, Otávio, Martinelli e Arias, Serna ou Riquelme, Canóbio e Germán Cano.
É o time que eu estou projetando e imaginando com as informações que eu tenho no momento. É uma equipe, obviamente, mais do que suficiente, favorita para o jogo de amanhã, mas terá pela frente um adversário bem mais complicado, bem difícil, que fez um bom Campeonato Carioca, um adversário que hoje é um adversário de Série B de Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense tem que respeitar muito a Volta Redonda e jogar bola, como jogou contra o Nova Iguaçu, ter a iniciativa, a postura, a seriedade que teve diante do Águia de Marabá. É isso que a gente espera ver no jogo de amanhã contra o Voltaço. E é claro, a gente vai falar muito mais sobre isso no pré-jogo a partir de amanhã, às 6 da manhã, aqui no canal do Lessa. Olha só, em alerta de super promoção lá na Golcase, a Golcase normalmente já tem preços incríveis. Quando entra em promoção assim, é desconto em cima de desconto. E utilizando o cupom Jornada, você ainda tem mais desconto lá na Golcase. Olha só hoje, R$ 79,90 essa garrafa Urban aqui, gente. É inacreditável. R$ 79,90 e a garrafa aqui maior, R$ 169,90, de R$ 259,90 por R$ 169,90. Nesse calor que está fazendo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas acredito que em muitos lugares, cara, eu, por exemplo, tenho uma dessa aqui e você pode personalizar, né? Olha só, essa aqui que é gigante, deixa eu ver se é 1 litro ou 880 ml, por R$ 189,90. Você pode vir aqui, personalizar. Mas se quiser colocar, ó, Lessa, fica bonitinho, coisa linda. Isso aqui, cara, nesse calor, para você ir na praia, para você, copinho térmico para você ir para os blocos, aproveitar o carnaval. Cara, é festival de Golcase nesse verão, não tem jeito. Preço melhor você não vai encontrar e ainda tem o cupom Jornada para você ter ainda mais desconto. Tá? Corre lá no site, não perca essa oportunidade, porque, por falar nisso, esse mês foi o mês que a gente mais vendeu na Golcase. Justamente, imagino eu, garrafa térmica, copo térmico, um calor danado. A gente tá, cara, a galera tá aproveitando, chegando junto e utilizando o cupom Jornada a exaustão. Então vai lá também e aproveite. Vou colocar para vocês aqui um trecho dos bastidores divulgado pelo Fluminense após, na verdade, após o jogo contra o Águia de Marabá, mas esse trecho aqui é do intervalo do jogo. E foi um discurso muito bacana, muito bom pelo menos, que eu gostei, pelo menos a minha opinião, né? Que eu gostei do Mano Menezes e vou colocar aqui para vocês. Acho que estamos bem, não relaxemos. Futebol não se relaxa, não se dá nada. E quando está 4-0, o jogo é nosso, a responsabilidade é nossa. Então vamos saber que está 4-0, vamos fazer 5, vamos fazer 6, vamos fazer 6. É isso que quero do time, seriedade. O maior respeito que podemos ter por eles é jogar sério e botar a bola lá dentro da casinha. Tá? E por que eu gostei desse trecho? Porque, cara, isso mostra a seriedade, isso reflete a seriedade do Fluminense em campo. Aquilo que eu elogiei muito, a postura do time. É não ficar de sacanagem, é não porque tá 4-0 largar o jogo, ficar lá passando o tempo ou fazendo gracinha. O Fluminense em nenhum momento fez isso. Para mim é muito mais importante do que o resultado, do que o desempenho técnico individual de um ou outro, do que o Everaldo que entrou, fez um gol, deu 3 assistências. Para mim isso é muito mais importante, porque se você tem seriedade nesses jogos, você vai ter seriedade nos outros jogos também. Você vai ter responsabilidade, você vai encarar, você vai ter a postura que se deve ter num time grande. Time grande faz isso. O adversário está perdido, está tomando 4, vai lá e faz 8. Foi o que o Fluminense fez diante do Águia. Né? Então esse discurso do Mano, para mim, me agrada bastante, porque é um discurso, tipo, vamos lá, eu quero mais gol, quero o time fazendo mais gol, quero o time jogando sério. É isso que a gente quer ver, essa postura a gente quer ver. Isso é muito bom, porque realmente, na prática, não ficou no discurso, né? Na prática, a gente viu e o resultado foi aquele, 8-0. Se todo mundo está ali relaxado, não ligando para nada, provavelmente a gente teria tido um segundo tempo sem graça, insuportável, e o Fluminense tivesse ganhado por 4-0 ou até levado um gol numa bobeira lá. Então, enfim, muito bom. Tomara que seja o discurso de sempre. E eu vou trazer aqui também um trecho do podcast do meu camarada, do meu amigo GV, o Getúlio Vargas, lá, o Mundo GV podcast, onde Thiago Silva concedeu uma entrevista. E tem um trecho aqui muito interessante dele falando por que resolveu vir para o Fluminense. Aquela declaração que gerou polêmica dele, da família, que ele deixou a família para lá, que talvez não precisasse passar por isso. Ele falou sobre isso, sobre essa resposta nessa entrevista ao Getúlio Vargas, que ficou bem bacana. Vou colocar aqui para vocês. Precisa ser feliz. Foi isso que te fez voltar para o Fluminense? Com certeza. Com certeza foi um dos principais motivos. Se não foi o principal, né?
Porque eu gosto de falar da situação. Porque a minha família não tá aqui, cara. As pessoas confundem, não tem que falar da família. Como que não? Família é a coisa mais importante da minha vida. E deveria ser de todo mundo, né? Exato. E eu escolhi o Fluminense por amor de estar aqui. Inclusive, eu falei, eu não sei se as pessoas sabem, ou já saiu em algum lugar. Eu falei pro meu empresário, não busque mais nada. Porque apareceu os times da Premier League, alguns, assim. Agora isso? Antes de eu vir. Aí tinha possibilidade de Arábia, alguma coisa do sentido. Falei, não procura mais, eu já sei para onde eu quero ir. E aí, a partir daquele momento, ele ficou tranquilo e a gente foi tentando resolver a situação para voltar. Mas eu falei para ele, não procura, e se chegar, como chegou, inclusive do Naldo, o cara que jogou comigo, o Naldo, zagueiro. No Juventude. Ele virou né? empresário e me ofereceu um time da Premier League, que eu não vou falar aqui o nome. Ah, a pessoa quer conversar contigo, quer tomar um café. Eu falei, Naldo, eu não gosto de café. Brinquei com ele A da gente ofereceu situação. aqui que a gente só tem café mesmo. E ele não quis. Eu brinquei com ele, falei, Naldo, eu não tomo café, eu não quero café. Aí ele entendeu a mensagem e falou, pô, qualquer coisa você me avisa. Falei, cara, não quero. Então você tinha uma opção de Premier League e ainda assim você quis vir pro Fluminense. As pessoas me chamam de doido. Me chamaram e continuam me chamando. Por que você voltou? Enfim, cara, pode falar de mim, né? Parece que a gente tá se vangloriando, enfim. Até aquele jogo, parece que o Fluminense tinha tomado gol em todos os jogos. Todos os jogos. Todos os jogos da temporada. Todos assim, os jogos. Sabe? E, claro, com a contribuição de todos ali, dos treinamentos, principalmente depois que o Mano chegou, né? A gente meio que estruturou bem essa fase defensiva. E, claro, a fase defensiva não é o Thiago Silva. Mas o Thiago Silva foi importante para isso, sabe? Mas, assim, você pega o Cano sai de lá de 9 para defender comigo, cara. Sabe? Então, eu tenho que falar desses caras também. Só que as pessoas, elas confundem muitas coisas. Quando a gente dá algum tipo de declaração, elas querem entender o que elas querem entender. E nessa situação de Cariacica, eu posso até voltar um pouco na situação, porque naquele momento que eu falo da minha família e falo, pô, será que eu mereço isso? Foi porque tinha um cara na minha frente com um grupo de amigos, assim, os amigos xingando os outros ali que estavam saindo, e um me mandando para aquele lugar. E quando você olha para a arquibancada, só vejo aquele cara. Foi da onde sai a minha resposta. Que não estava programado, não estava nada. Foi mais coração Saiu mesmo. daquele momento. Então não foi para a torcida do Fluminense, foi para aquele indivíduo que estava ali. Abençoado que estava ali. Que me tirou do sério no momento que a cabeça já estava quente naquele sol. Enfim, com o jogo que nós fizemos, embora tenhamos levado um ponto para casa, foi para aquele cara. E aí, falou contra a torcida. Cara, se eu não quisesse a torcida do Fluminense, eu não estava aqui. Sabe? Tô aqui porque eu gosto de estar aqui, tenho o prazer de estar aqui, amo o clube e planejo um futuro aí grande no clube, pro futuro, eu aqui ou não. Tentando falar com o Mário de algumas coisas, de melhoria, essas coisas, ele pode te falar sobre isso. Né? Inclusive pegaram lá 2 câmeras hiperbáricas que eu pedi para fazer a recuperação dos atletas, essas coisas todas de parte estrutural. Tá aí, portanto, o Thiago Silva falando sobre aquela declaração que gerou muita polêmica, né? Depois do jogo contra o Madureira lá em Cariacica. E de fato, né, cara, claramente ele é um jogador que tinha mercado. Claramente ele poderia ir para outros lugares. Ele poderia ter feito outras escolhas. Né? Gerou-se um desgaste muito grande ao longo do tempo, porque parecia que ele ia voltar antes, e a esposa ficava falando, e a tia ficava falando, e aí isso foi gerando um desgaste com o passar do tempo, porque a torcida criava expectativa. Quando você cria expectativa não atendida, né, é sempre ruim ter essa expectativa quebrada. Então ficou meio que essa rusga, mas quando ele volta, é claro que ele tinha mercado para muitos lugares. Ele é um jogador diferenciado, um jogador de altíssimo nível. Um jogador que estivesse na seleção brasileira, jogaria na seleção brasileira até agora tranquilamente, sem problema nenhum. Então isso mostra realmente que ele voltou por gratidão, por carinho ao clube, porque ele queria realmente fazer. Jogador do nível dele, quando volta para o Brasil assim, é porque realmente o cara quer viver aquilo ali. E ele sente falta da família, eu acho que também é um negócio compreensível também, é natural. Às vezes a gente, cabeça quente, fala uma coisa que a gente não deve, e o cara que tá lá de cabeça quente também fala uma coisa que às vezes coloca de uma maneira que não deveria naquele momento, talvez. Justamente para não dar margem para outras interpretações. Mas é fato, é o Thiago Silva abrindo o coração, falando que realmente ele sentiu naquele momento e o que ele sente. E o porquê dele ter voltado, aceitado esse desafio, mesmo todo mundo falando que ele estava maluco em fazer isso. É isso.
né? No fim das contas, o que vale é que hoje ele está aqui. Ele foi muito importante para a permanência na Série A e, sem dúvida alguma, vai ser muito e muito importante para esta temporada 2025. Valeu, pessoal. Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal. Conto muito com vocês. Tamo junto, um abraço e até o pré-jogo amanhã, 6 horas.